traída pelo meu marido e minha própria família. Como minha vingança deixou todos em choque. Eu nunca imaginei que o pior pesadelo que poderia acontecer na minha vida fosse justamente algo que eu jamais poderia ter previsto. Fui traída. Mas não só pelo meu marido, fui traída pela minha própria família. Eu vivi a vida toda acreditando em uma coisa, que a confiança é o que realmente importa em um relacionamento. Sempre soube que o que eu construí com o Ricardo era mais do que uma história de amor. Eu sentia que tínhamos uma base sólida, construída com os anos, com o nosso amor, as nossas lutas, nossas vitórias e, claro, com a nossa filha, Isabela, que era o centro do nosso mundo. Antes de continuar com essa história, eu quero saber de onde você está assistindo. Deixa um comentário aqui embaixo para me contar de qual cidade você está acompanhando essa jornada. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhuma história de superação e emoção. Eu sou Clara e essa é a minha história. Mas a verdade é que por mais que eu tenha me esforçado para criar essa imagem de estabilidade e perfeição, a realidade era bem diferente. Aquilo que eu achava ser a minha vida, a vida que eu compartilhei com Ricardo e minha irmã Ana, não passava de uma ilusão. Foi uma tarde de domingo, igual a tantas outras, quando meu mundo desabou. Eu estava em casa, na sala, tranquila, assistindo a um filme, enquanto Ana preparava o jantar na cozinha. Ricardo, como sempre, saiu mais cedo para uma reunião, uma desculpa comum que eu nunca questionava. Eu confiava nele, talvez até demais. Mas algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria minha vida para sempre. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de Ricardo que havia chegado ao meu telefone. Eu sabia que ele estava em uma reunião, então estranhei o horário. Mas o que eu não sabia era que em um simples olhar, a verdade nua e crua começaria a se revelar. Era uma mensagem de Ricardo para Ana, e a única coisa que eu consegui ver naquela tela bloqueada foi uma frase que até hoje ecoa na minha mente. Estou com saudades. Me encontre no meu escritório amanhã, às 14 horas. Meu coração parou. Algo dentro de mim gritou e o sangue parecia ter se congelado nas minhas veias. Não consegui processar aquelas palavras. Ricardo, meu marido, com quem eu passei 15 anos, estava falando com Ana, minha irmã, com uma intimidade que não fazia sentido. O que isso significava? Uma sensação gelada tomou conta de mim. Meu corpo estava tenso, mas eu me forcei a respirar, a racionalizar o que estava acontecendo. Mas a verdade começava a se infiltrar, e uma sensação avassaladora de pavor me consumia. Ana e Ricardo. Aquilo não podia ser real. Eu estava imaginando coisas. Me forcei a ignorar o que acabara de ver, mas como um fantasma, aquela frase pairava no ar. Eu não sabia o que fazer, mas a verdade é que não conseguia mais controlar a raiva e a ansiedade que se espalhavam em meu peito. Queria me convencer de que era um engano, mas uma força interna, uma sensação de certeza, me dizia que aquilo era só o começo. Ana estava na cozinha, distraída, mexendo na panela, cantando alguma música que eu não ouvia mais. Nada parecia fora do comum, mas eu sabia que eu não estava mais no controle de nada. A curiosidade foi mais forte do que eu. Eu não devia fazer aquilo, mas a necessidade de respostas foi ainda mais poderosa. Levantei-me, tremendo, e peguei o celular de Ana, que estava sobre o sofá. Sabia a senha dela de cor, como se fosse parte de mim. 1989, o ano em que ela nasceu. A tela se desbloqueou instantaneamente. Naquele momento, um mundo começou a desabar. A primeira mensagem que vi me deixou sem ar. Ana e Ricardo não estavam apenas conversando como se fossem amigos. As palavras eram carinhosas, tímidas, cheias de promessas e segredos. Eu li aquilo com os olhos embaçados pelas lágrimas que começavam a se formar. Cada mensagem, cada frase,
Era uma facada, uma lâmina que cortava fundo. Eles estavam juntos, não de agora, mas de longa data. Ricardo dizia a Ana que ela era tudo o que ele realmente queria, que eu era apenas uma conveniência. Ele falava dela com uma ternura que eu nunca havia ouvido, e o pior, Ana retribuía cada palavra com um carinho disfarçado de amor. Ela é tão previsível, tão segura. Você merece mais do que isso, dizia Ana. Essas palavras me atingiram com força, e eu só conseguia pensar em como eu pude ser tão bega. Como Ricardo e Ana puderam me enganar por tanto tempo. Eles estavam juntos, planejando a melhor forma de me deixar de lado, como se eu fosse apenas uma peça descartável na vida deles. Eu sentia que o chão estava se abrindo sobre os meus pés. O que eu estava vendo não era apenas a traição de Ricardo, mas algo muito mais profundo. Eu estava sendo traída pela minha própria irmã. O único ser humano em quem eu tinha confiança mais do que qualquer outra pessoa. O laço de sangue, o relacionamento mais puro que eu achava que existia, estava quebrado. E eu não sabia o que fazer com isso. Minhas mãos começaram a tremer e o celular de Ana escorregou para o chão. Eu estava paralisada, sem saber se corria atrás de Ana ou se a enfrentava ali mesmo. Mas algo dentro de mim dizia para não fazer nada imediatamente, para manter o controle, e a dor estava misturada com raiva e uma sede inexplicável de justiça. Respirei fundo, tentei me recompor e levantei do chão. O tempo parecia ter parado. Eu não conseguia mais confiar em ninguém, nem na pessoa que deveria ser minha maior aliada, minha irmã. Enquanto Ana estava na cozinha, distraída, com sua voz suave cantando alguma música, eu olhei para o espelho do banheiro. A mulher que me encarava não era mais a mesma. Não era mais uma mulher apaixonada, segura em seu maricamento, rodeada pela confiança da família. Eu estava diante de uma mulher que acabara de descobrir que a sua vida era uma mentira. Eu respirei fundo, tentei controlar as lágrimas, mas a dor que eu sentia era tão grande que a única coisa que conseguia pensar era: como vou fazer com isso? O que eu faço agora? Eu sabia que algo precisava ser feito. Não podia ser fraca. Não podia ser submissa. Eu não iria permitir que isso me destruísse. Algo dentro de mim, mais forte do que qualquer dor, disse: a vingança é o que me dará a força que eu preciso para seguir em frente. Agora era hora de agir. Quando a verdade finalmente se revela, não há como voltar atrás. Eu havia visto as mensagens, lido cada palavra que Ricardo e Ana haviam trocado, e agora nada mais parecia ter sentido. A vida que eu conhecia estava desmoronando em pedaços, e eu estava sozinha, perdida em um turbilhão de emoções que eu mal podia controlar. Mas o que mais me doía não era só a traição. A dor de ver minha irmã, aquela pessoa com quem eu cresci, compartilhando segredos e promessas com Ricardo, alguém que eu considerava meu parceiro de vida, era uma ferida muito mais profunda. Eu olhava para a mulher no espelho e não reconhecia mais quem ela era. O reflexo de uma mulher que em um dia tinha perdido tudo que acreditava ser seguro. Fui para o banheiro, ainda em choque, e me encarei por alguns minutos. Eu estava ali, sozinha, tentando processar a verdade que me esmagava. Eu não sabia o que fazer nem para onde ir. Era como se meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo, como se eu tivesse sido arrancada de um sonho perfeito e jogada em uma realidade brutal. Mas ao olhar para aquela mulher no espelho, algo dentro de mim começou a mudar. A dor estava ali, sem dúvida, mas também havia algo mais. Uma força silenciosa, uma sensação de clareza, como se algo dentro de mim estivesse começando a se reerguer. Não posso ser fraca. Não posso ser a vítima. Essas palavras ecoaram na minha mente, como um mantra. Eu sabia que eu não podia mais deixar que essa dor me consumisse. Eu tinha perdido algo muito valioso, mas eu não perderia a mim mesma. Não depois de tudo o que havia construído. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas algo dentro de mim me dizia que a única maneira de lidar com isso era tomar o controle da situação.
Se Ricardo e Ana achavam que poderiam me destruir, estavam gravemente enganados. Com essas ideias na cabeça, comecei a pensar em como eu poderia reverter essa situação. Antes de qualquer coisa, eu precisava entender completamente o que estava acontecendo. Eu precisava de provas. Provas que Ricardo e Ana não imaginavam que eu fosse buscar, mas que iriam me dar a vantagem necessária para dar o primeiro passo na minha vingança. Era como se uma parte de mim, aquela que estava perdida, tivesse despertado. Eu me levantei e fui até o escritório de Ricardo, determinado a encontrar mais pistas sobre o que estava acontecendo. Quando entrei no cômodo, senti uma onda de tensão e desconforto, como se o próprio ambiente estivesse carregado de mentiras e segredos. Eu sabia que estava pisando em um território proibido, mas também sabia que não podia mais evitar a verdade. O escritório de Ricardo era sempre muito organizado, mas hoje tudo parecia diferente. Cada coisa parecia colocada ali de forma estratégica, como se ele soubesse que algo estava prestes a acontecer. Olhei ao redor e comecei a vasculhar, um pouco hesitante, mas com a determinação de quem não podia mais se esconder da verdade. Foi então que encontrei algo que eu não esperava. Dentro de uma gaveta de arquivos, atrás de uma pilha de papéis, estava uma caixa pequena e discreta. Quando a abri, senti um frio na espinha. Não era o tipo de coisa que Ricardo normalmente esconderia. Dentro da caixa havia um diário. Não um diário qualquer, mas o diário dele, o diário de Ricardo, cheio de palavras que eu jamais imaginei que ele poderia escrever. No começo eu hesitei. Eu sabia que aquilo poderia me ferir ainda mais, mas ao mesmo tempo, a necessidade de respostas era mais forte que qualquer receio. Eu comecei a folhear as páginas e o que encontrei me deixou sem palavras. Ricardo não estava apenas me traindo com Ana, ele tinha planos. Ele escrevia com uma frieza perturbadora sobre como me deixaria gradualmente, sem que eu percebesse, para ficar com Ana. Ele escrevia sobre nossa filha, sobre o casamento, sobre como ele se sentia preso e sobre Ana. Ele descrevia os encontros secretos que ambos tinham e como ele se sentia mais vivo com ela do que jamais se sentiu comigo. O que mais me doía era ver que ele tinha se planejado por tanto tempo, enquanto eu estava completamente cega. Eu não conseguia mais respirar. Minhas mãos começaram a tremer e eu quase deixei o diário cair. Mas eu continuei, não pude parar. Eu precisava entender o alcance da mentira. O diário estava cheio de detalhes sobre a relação deles, as suas viagens, as conversas secretas, e uma coisa me chocou mais do que tudo. Ricardo falava sobre o momento em que ele contaria a verdade para mim. Mas ele não estava preocupado com a dor que isso me causaria. Ele estava mais preocupado em fazer a transição ser suave. Ele queria que eu aceitasse a traição como se fosse apenas mais uma fase da nossa vida. A raiva cresceu dentro de mim como um fogo incontrolável. Eu sabia que ele havia me enganado, mas ver isso escrito com tanta frieza, com tanta indiferença, foi como um golpe direto no coração. Ana, minha irmã, minha confidente, minha melhor amiga. Ela não era apenas uma cúmplice. Ela havia sido parte de um plano, de algo muito maior que eu podia imaginar. Fechei o diário e coloquei-o de volta na caixa, mas a dor ainda queimava dentro de mim. Eu não sabia o que fazer com essas informações, mas sabia que elas agora eram minhas. Elas eram a chave para a vingança, para a justiça que eu tanto buscava. Era hora de tomar as rédeas da situação. Eu não seria mais a mulher que ficava em silêncio. Eu não seria mais a mulher que engolia a dor sem questionar. Ricardo e Ana estavam prestes a ver a verdadeira Clara, a mulher que agora tinha o poder de decidir o rumo da sua própria história. Eu sabia que o próximo passo seria difícil, mas eu estava pronta. Eu precisava encontrar Ricardo. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas eu sabia. Eu sabia que minha vida começaria a mudar a partir daquele momento. Precisamos conversar, disse eu para Ricardo quando finalmente o encontrei. Minhas palavras eram calmas, mas dentro de mim o furacão estava prestes a explodir. Ele não tinha ideia do que estava por vir.
Mas eu sabia, e aquilo me dava força. O dia que se seguiu à minha descoberta foi carregado de um peso que eu não sabia que conseguiria carregar. Cada passo, cada respiração parecia mais difícil do que o anterior, como se o mundo tivesse parado e eu estivesse congelada, sem saber o que fazer com todas as peças que agora tinham se espalhado diante de mim. Mas algo mudou dentro de mim. A dor começou a se transformar em algo mais forte, algo que me dizia que eu não era mais aquela mulher que se sentia impotente, desamparada. Eu havia sido enganada por tanto tempo que agora, ao olhar para a verdade, sentia como se fosse uma nova pessoa, uma mulher com um propósito. O diário de Ricardo tinha me dado o poder da verdade e, com ele, a força para tomar uma atitude. Eu já não queria mais me esconder. A minha vingança não seria impetuosa, não seria precipitada, mas seria calculada, fria e inteligente. Eu queria que Ricardo e Ana vissem que não poderiam me tratar dessa forma sem pagar o preço. Quando Ricardo entrou pela porta daquela noite, eu já sabia o que fazer. Ele estava com aquele sorriso de sempre, o sorriso que eu já não conseguia mais acreditar, que parecia tão falso quanto suas promessas. "Oi, Clara, como foi seu dia?" Ele perguntou, tentando fazer de conta que tudo estava bem, tentando manter a fachada, sem saber que as cortinas da mentira haviam caído. Eu olhei para ele com uma calma que mal reconheci em mim mesma. Eu estava prestes a destruir tudo o que ele acreditava ser seguro, e eu estava mais pronta do que nunca. "Ricardo, precisamos conversar." Minha voz foi firme, sem um pingo de hesitação. Eu vi o susto nos olhos dele, o olhar nervoso, tentando ler minhas intenções. Ele se aproximou, se sentou ao meu lado e tentou me tocar, mas eu o afastei. Não havia mais espaço para carícias falsas. "Não agora." "Clara, você está me assustando? O que está acontecendo? Você não está bem." Ele disse, mas já havia uma tremedeira em sua voz que não passava despercebida. Eu sabia o que ele estava tentando fazer. Ele queria me manipular a situação. Queria que eu me sentisse culpada por algo que eu não havia feito. Mas agora, quem estava no controle era eu. "Eu sei de tudo, Ricardo." Essas palavras saíram de meus lábios com uma naturalidade que me surpreendeu. Eu nunca imaginei que teria a força para dizer aquilo. Mas lá estava eu, olhando para ele, e não vi mais um homem que eu amava. Eu vi um mentiroso, um homem sem honra. Ele ficou pálido, e sua expressão mudou rapidamente de desdém para puro pânico. Ele não sabia como reagir. Tentei esconder o sorriso de satisfação que ameaçava escapar dos meus lábios, mas a verdade é que eu estava dominando aquele momento. Ele começou a gaguejar, tentando encontrar uma explicação, uma mentira nova, mas eu sabia que não havia mais espaço para suas palavras vazias. "O que você sabe, Clara? O que você está falando?" Ele tentou manter a calma, mas sua voz estava mais baixa, cheia de incertezas. Eu não dei margem para que ele se recuperasse. Levantei da cadeira, peguei o diário de Ricardo e o coloquei sobre a mesa entre nós. Ele olhou para o diário como se fosse um fantasma. Seus olhos se arregalaram e uma expressão de puro medo tomou conta de seu rosto. Não precisei dizer mais nada. Ele sabia que o jogo estava perdido. "Eu li o seu diário, Ricardo. Eu sei sobre Ana. Eu sei que vocês estavam planejando me deixar para ficar com ela. Eu sei de cada palavra, de cada encontro, de cada mentira que você me contou enquanto estava nos braços da minha própria irmã." Ele se encolheu na cadeira, tentando entender o que estava acontecendo. Ele balançou a cabeça, tentando negar, mas já era tarde demais. As palavras estavam ditas, e a verdade nua e crua estava sobre a mesa. "Clara, você não entende. Eu nunca quis que você sofrisse. Você é uma mulher maravilhosa. Isso tudo aconteceu de uma maneira que eu não sabia controlar." Ele tentou me justificar, mas suas palavras foram como um borrão, sem significado. Ele estava em pânico, e eu podia sentir isso. "Não, Ricardo, eu entendo perfeitamente. Você se cansou de mim. Eu fui a esposa que você usou, mas Ana foi a mulher com quem você se apaixonou. E agora você acha que pode sair impune de tudo isso?" Eu disse, minha voz ficando mais forte, mais firme, a raiva começando a tomar forma em mim. A dor estava ali, mas ela já não tinha poder sobre mim. "Por favor, Clara,
Não é isso que você está pensando? Eu nunca quis te magoar. Eu pensei que poderia lidar com isso. Ele continuava, mas suas palavras estavam vazias. Eu sabia que ele estava apenas tentando se justificar, tentando fugir da responsabilidade. E eu não ia mais permitir que ele tivesse o controle da situação. Eu o interrompi. Chega! Não há mais espaço para desculpas. Ricardo, o que você fez não tem perdão. E agora você vai contar tudo a Ana. Vai contar a ela que eu sei de tudo. Eu não vou mais ser a mulher que fica em silêncio. Eu vou ser a mulher que toma o controle. Ele balbuciava palavras sem sentido, mas algo dentro de mim me dizia que o que eu estava fazendo era certo. Ele me usou, ele me traiu, e agora era hora de eu mostrar a ele que a Clara que ele conheceu, aquela mulher submissa e quieta, já não existia mais. Agora, eu era uma mulher que sabia o que queria e estava disposta a lutar por isso. Agora, Ricardo, minha voz fria e calculada, você vai pagar pelo que fez. Não da forma que você acha, não da maneira que você imagina. Você vai me ver sair dessa mais forte do que nunca. E você será quem terá que se arrepender. Eu me virei para sair e a última coisa que vi foi Ricardo, ali, sentado, derrotado, com a cabeça baixa. Ele sabia que tudo havia mudado. Eu sabia que ele não estava pronto para o que viria a seguir. E mais importante ainda, ele sabia que o controle agora estava em minhas mãos. Quando tudo começa a desmoronar, você se dá conta de que não há como voltar atrás. O que aconteceu entre Ricardo e Ana foi mais do que uma traição. Foi uma violação de tudo que eu acreditava ser verdade, de tudo que eu construí com tanto amor e dedicação. Eles pensaram que poderiam me enganar, me deixar de lado sem que eu o percebesse, mas o que eles não contavam era que eu tinha algo mais poderoso que eles, a verdade. Depois de enfrentar Ricardo, com o diário dele em manhos e a verdade finalmente exposta, eu sabia que estava mais perto do que nunca de recuperar minha vida, mas ainda havia uma peça fundamental para que a justiça fosse completa. Ana, minha irmã, minha confidente, a mulher que eu mais amava e confiava em todo mundo. Eu não sabia o que esperar dela. Como alguém pode trair o sangue? Como alguém pode ir tão longe com mentiras e engano, sabendo o quanto isso pode destruir? Eu não tinha respostas, mas sabia que precisava encarar Ana de frente. Eu precisava que ela visse a verdade, que entendesse o que havia feito, e mais do que isso, precisava recuperar minha dignidade e o controle da minha vida. A tarde estava caindo quando Ana chegou em casa. Eu a convidei para uma conversa, o que provavelmente a pegou de surpresa. Ela sabia que algo estava errado, mas talvez não imaginasse o quanto eu já sabia. O que ela não sabia era que eu estava pronta para confrontá-la com a mesma determinação com que enfrentei Ricardo. Oi, Clara. Você me chamou? A voz de Ana parecia tranquila, mas os olhos dela estavam nervosos. Eu sabia que ela podia sentir a tensão no ar, mas ela ainda estava tentando manter a fachada, como se nada tivesse acontecido. Sim, Ana, precisamos conversar. Eu disse, minha voz firme, sem hesitação. Não era mais a mesma voz de uma mulher perdida, sem saber o que fazer. Eu era alguém diferente. Uma mulher com poder. Uma mulher com controle. Ela me olhou de uma maneira que parecia misturar dúvida e medo. Eu podia ver que ela estava tentando processar as palavras que eu acabara de dizer, como se ainda achasse que poderia virar as costas para a situação. Mas ela não podia. Não mais. Clara, o que aconteceu? Eu sei que você está chateada, mas... Eu interrompi. Não há desculpas, Ana. Eu sei tudo. Eu sei de você e Ricardo. Eu li o diário dele. Eu sei que vocês estavam planejando me deixar para ficar juntos. Você, minha irmã, a pessoa em quem eu mais confiava, me traiu. E não só isso, você me usou. Eu fui a tola enquanto você vivia sua vida de mentiras. Como você pôde? Eu senti a minha garganta apertar, mas não parei. Eu não podia me dar ao luxo de mostrar fraqueza agora. Eu precisava que ela entendesse a extensão do que ela havia feito. Não apenas comigo, mas com ela mesma. Ela engoliu em seco, e por um momento parecia que as palavras falhariam. Mas então ela falou, sua voz agora tensa e cheia de vergonha. Clara,
Eu não sabia como contar a você. Eu me envolvi com Ricardo e quando tudo começou, eu não sabia como sair. Eu nunca quis te magoar, eu só queria ser feliz. Aquelas palavras me feriram mais do que eu esperava. O que ela dizia não fazia sentido, e ela sabia disso. Ela sabia que ela havia feito uma escolha consciente, uma escolha de me trair, de destruir nossa família, de destruir nossa confiança. Ela estava tentando se justificar, mas as palavras dela não tinham mais poder sobre mim. Você só queria ser feliz, Ana. E eu? O que sou para você? Eu passei a vida inteira acreditando que você estava ao meu lado, que éramos inseparáveis, que éramos família. Você foi a pessoa com quem eu compartilhei meus maiores segredos, minhas alegrias e minhas dores. E foi com você que Ricardo fez o que fez. Como pode falar de felicidade depois de tudo que me fez passar? Eu deixei a raiva transparecer agora, mas também havia uma tristeza profunda. Eu sei, Clara, eu sei que errei. Eu não sabia o que fazer. Eu me senti sozinha e quando Ricardo começou a me dar atenção, eu não resisti. Eu sabia que estava errado, mas me deixei levar. Eu não pensei nas consequências. Eu só pensei em mim. A resposta dela me fez sentir um misto de compaixão e nojo. Como alguém pode ser tão egoísta, tão cega ao ponto de sacrificar uma relação de toda uma vida por um momento de prazer fugaz? Eu olhei para ela por um longo tempo, deixando que o silêncio tomasse conta de nós. As palavras dela não mudavam o fato de que eu estava sendo destruída por quem eu mais confiava. E agora, eu precisava que ela visse a realidade do que fizera. Eu espero que você entenda, Ana, que nada do que você disser ou fizer vai mudar o que aconteceu. Você pode tentar se desculpar, tentar justificar sua ação, mas você não pode mais apagar o que você fez. Não pode mais apagar a dor que me causou. Ela ficou em silêncio, como se as palavras não fossem suficientes para consertar o que havia acontecido. Eu também sabia que nada que ela dissesse poderia me devolver o que eu perdi. Mas uma coisa eu sei. Não seria mais a mesma pessoa. Eu não vou te perdoar por isso, Ana. Não sei se algum dia vou conseguir confiar em você novamente. E isso, infelizmente, é algo que você vai ter que viver. O que você fez destruiu nossa relação. E mais do que isso, destruiu a mulher que você era. Agora você vai ter que lidar com isso, porque a Clara que você conheceu, a mulher que confiava em você, morreu. Ela baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo, mas o que eu sentia não era mais compaixão. Era algo mais forte. A dor da traição agora se transformava em uma força interior, uma força que eu usaria para reerguer a minha vida. Eu não sou mais a vítima, Ana. Eu sou a mulher que vai reconquistar tudo que é meu. E você, Ricardo e todos que tentaram me derrubar verão isso. Porque agora sou eu quem controla o jogo. A dor da traição nunca desaparece completamente. Eu sabia disso. Não importa o quanto tentasse seguir em frente, ou quanto tentasse me convencer de que estava curada. A verdade é que o buraco causado pela dor da traição é profundo, e o tempo é o único que pode atenuá-lo, mas não apagar completamente. O que a vida me ensinou, porém, é que a verdadeira cura não está em esquecer, mas em usar essa dor como combustível para algo maior. Após o confronto com Ricardo e Ana, eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. Eles pensaram que poderiam me destruir, me fazer sentir pequena e insignificante. Mas a mulher que saiu daquela batalha não tinha nada a ver com a mulher que entrei. Eu estava mais forte, mais consciente do meu poder, mais segura de mim mesma. E foi nessa transformação que encontrei a chave para a minha própria liberdade. No entanto, havia uma coisa que eu sabia. Eu não podia guardar essa nova força só para mim. Eu sabia que minha experiência poderia ajudar outras mulheres. Mulheres como eu, que haviam sido traídas, humilhadas e desiludidas, mas que tinham o poder de se reerguer, se reconstruir e seguir em frente mais fortes do que nunca. Eu queria mostrar a essas mulheres que sim, elas também podiam se reinventar, que poderiam recuperar sua autoestima e a confiança em si mesmas, independentemente do que tivessem passado. Foi então que nasceu o meu projeto. Um projeto que começou com um simples desejo: ajudar outras mulheres a encontrarem sua força interior e a superarem as dores que a vida havia imposto a elas.
Mariana, minha amiga de longa data, foi quem me incentivou a transformar essa ideia em algo real. Ela foi minha âncora durante o período mais difícil da minha vida. Foi ela que me ajudou a enxergar a minha própria força e me lembrou que eu tinha algo a oferecer ao mundo. Clara, você não sabe, mas sua experiência pode ser exatamente o que outra mulher precisa para se levantar. Você já passou por tanto e agora você tem a chance de ser a voz de tantas que se sentem perdidas como você estava. E foi assim que começamos a planejar. Criamos uma página em redes sociais onde mulheres poderiam compartilhar suas histórias em anonimato, se quisessem. O foco era dar um espaço seguro para que elas expressassem suas emoções, suas experiências e suas dores, mas também para que encontrassem a força para seguir em frente. Cada mensagem de apoio, cada comentário de encorajamento se tornou uma pedra no alicerce que estávamos construindo. Nosso primeiro encontro foi modesto, mas cheio de emoções e troca de histórias. As mulheres que apareceram eram de todas as idades e histórias de vida. Algumas haviam sido traídas, outras tinham sido vítimas de relacionamentos abusivos, mas todas tinham uma coisa em comum: estavam em busca de recuperação. Foi durante esse primeiro encontro que eu percebi a grandeza do que estava começando a acontecer. Ver aquelas mulheres começando a falar sobre suas experiências foi algo tão poderoso que eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Elas estavam se abrindo. Elas estavam finalmente falando sobre o que tanto as machucava. E mais importante ainda, elas estavam encontrando forças umas nas outras. Foi nesse momento que percebi o impacto real que minha história poderia ter. Eu não era apenas uma mulher que havia sofrido, eu era uma líder agora. Eu poderia ajudar outras a superarem suas próprias batalhas com base nas lições que eu mesma aprendi. Foi então que decidimos lançar um programa de apoio psicológico que ofereceria sessões de terapia para mulheres que precisavam de ajuda especializada para superar os traumas da traição e da dor emocional. A ideia era ajudar as mulheres a reconstruírem sua autoestima, a redescobrirem sua independência emocional e a reconstruírem as suas vidas de uma forma que fosse mais alinhada com quem elas realmente eram, sem o peso das mentiras e das traições. Eu sabia que não seria fácil, mas cada mulher que se inscrevia, cada mensagem que recebíamos era uma confirmação de que o que estávamos fazendo era necessário. À medida que o projeto crescia, outras mulheres começaram a se juntar a nós. Algumas eram voluntárias, outras eram mentoras que haviam passado por experiências similares e queriam compartilhar suas jornadas de recuperação. Eu as ouvia e cada história que eu via me fortalecia ainda mais. Cada história de superação era uma prova de que o que estávamos fazendo era certo. Eu, que um dia pensei que seria incapaz de seguir em frente, agora estava ajudando mulheres a se reerguerem. Eu estava ensinando a elas o que havia aprendido. Não importa o quanto a vida nos derrube, o importante é a nossa capacidade de nos levantarmos e nos reinventarmos. Mas mesmo com tudo isso, uma parte de mim ainda sentia que havia algo faltando. Eu sabia que o amor era uma parte essencial da jornada, mas não o amor romântico. O verdadeiro amor estava em nós mesmas. O verdadeiro amor estava em acreditar em nós mesmas, em reconhecer nossa própria força. Foi nesse momento de reflexão que conheci Rafael, um homem que entrou na minha vida de uma forma tranquila, sem pressa, sem expectativas. Ele era um homem simples, com energia calma e respeitosa. Eu estava cética no início, mas à medida que fomos nos conhecendo, percebi que ele representava algo novo para mim. Ele me mostrou que o verdadeiro amor não era sobre ser salvo, mas sim sobre crescer juntos. Ele nunca tentou me curar ou me fazer esquecer o passado. Ele simplesmente me amava como eu era. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me ensinou que o verdadeiro amor é sobre respeitar e apoiar o crescimento do outro. Agora, eu estava inteira novamente, não porque encontrei alguém para preencher o vazio, mas porque eu mesma havia aprendido a me preencher. Eu havia me reconstruído e agora tinha um propósito: ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. Eu olhei para o projeto, para a comunidade que havíamos criado, e sabia que nossa missão estava apenas começando. Eu tinha superado minha dor, transformado minha raiva em força e agora estava ajudando outras a fazerem o mesmo. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Como você se reergueu? Quero saber sua história. Deixe o seu comentário abaixo. Juntas, podemos transformar nossa dor em poder. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe essa história com outras mulheres que possam precisar ouvir essas palavras. Eu sou Clara, e essa é a minha jornada. A jornada de uma mulher que não se permitiu ser vencida.